Muito bem, pessoal, agora nós vamos então continuar nosso estudo das tendências pedagógicas liberais, dando destaque à pedagogia renovada, ou seja, a pedagogia da escola nova, que chega no Brasil no início do século XX, com o desenvolvimento de ciências como biologia, psicologia e sociologia, aí uma mudança no entendimento de como se dá o desenvolvimento do ser humano. E ao entender esses estágios de desenvolvimento do ser humano, isso se reflete na didática. A didática passa então a trabalhar a aprendizagem efetiva para cada estágio. Vê aí uma concepção da psicologia da educação, psicologia da aprendizagem, a biologia com os estudos de como se dá o desenvolvimento cerebral, motor, neurológico de cada estágio, né, do ser humano, e a didática começa a ser influenciada então por essas ciências. Num contexto de grandes transformações no modo de produção do Brasil, o Brasil passa do estágio agrícola para o industrial, ao desenvolvimento industrial nas cidades, as pessoas deixam o campo, vêm trabalhar na cidade, para trabalhar nas indústrias que têm uma oferta de emprego. Para chegar lá nesse emprego, ela precisa ser preparada, precisa estudar, precisa estar especializada para isso, então aumenta aí a necessidade de uma escolaridade e o número de alunos também. E esses novos ventos que chegam com o estudo dessas novas ciências, que vêm então enriquecer a visão do processo de aprendizagem, surge por volta dos anos 1920, 1930, o pensamento democrático na educação brasileira, por meio desse movimento, o movimento da Escola Nova, que já chega defendendo uma escola pública de qualidade para todas as classes sociais, independente aí da condição social financeira. Alguns intelectuais comprometidos com o processo da renovação da educação encabeçam esse movimento da Escola Nova, e proclamam aí, assinam um documento chamado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Publicado em 1932, ele torna-se um documento que é chamado de um divisor de águas, né? Uma mudança no trabalho aí com o aluno, na visão da didática, na visão do trabalho pedagógico escolar. E esse documento é premissa, é base para todas as leis de diretriz e bases que vêm no Brasil pós-publicação desse manifesto. Luzuriaga diz que por educação nova entende-se a corrente que trata de mudar o rumo da educação tradicional. Ela veio para contrapor-se a essa pedagogia tradicional, intelectualista e livresca, né? Dando-lhe um sentido vivo e ativo. Por isso, vocês podem encontrar também pedagogia renovada como a escola ativa. Considero a primeira grande tentativa de melhorar a educação brasileira. Esse é o movimento que marcou essa primeira mudança e veio para contrapor-se aos principais princípios da educação tradicional. E tira o foco que estava no professor, a ação pedagógica estava toda no professor, e traz o foco para o aluno. Libânio separa esse grupo em duas tendências distintas: a tendência renovada progressivista e a tendência renovada não diretiva. Na progressivista, as atividades práticas são o foco. Leva-se o aluno a pesquisar, experimentar. Essa é a grande preocupação do processo educativo: trabalhar, construir, e para que ele possa concluir e formalizar seu conhecimento. E na tendência renovada, não diretiva, a preocupação não está tanto na prática, mas na formação de atitudes. Um aluno que vai ter autonomia, um aluno que vai ter iniciativa, um aluno que vai prezar pela colaboração, e a formação de diversos outros valores, mudando aí o trabalho, ou o formato de trabalho do professor com o aluno. Para os escolanovistas, o professor deveria ter uma atitude crítica e dinâmica de investigação constante. Só assim ele vai contribuir para um trabalho que leve o seu aluno a aprimorar, né, a sua prática, considerando sempre o quê? Os estágios do desenvolvimento infantil, tanto no aspecto físico, quanto cognitivo, afetivo e social. Reid diz: enquanto na escola tradicional a atitude do aluno era de imobilidade, passividade e receptividade, na escola nova a atitude do aluno é de participação ativa. A escola nova preconiza o uso de métodos ativos de ensino-aprendizagem.
É importante ressaltar que tanto essa tendência progressivista quanto a tendência renovada não diretiva, elas são classificadas como liberais porque continuam valorizando os conteúdos, os conhecimentos acumulados historicamente pela sociedade e consideram que os conteúdos, esses conhecimentos acumulados, são fundamentais para a formação do homem para viver de forma eficaz na sociedade onde ele está, né? O que diferencia essas pedagogias dentro das tendências liberais é a forma como o conhecimento é transmitido. A gente viu que na pedagogia tradicional era aula expositiva, era cópia, né? Lição, tarefa. Aqui desloca-se do professor para o aluno o processo e o aluno vive a sua aprendizagem mediante o quê? O meio da experimentação. Então, o que mudou aqui foi a forma ou a maneira como o conteúdo seria transmitido. Compreender a escola nova é fundamental, pois configura o primeiro grande movimento de mudança pedagógica ocorrido na educação brasileira. E foi um movimento de renovação iniciado na Europa no início do século XX, chegando aos Estados Unidos e ao Brasil logo depois. Aqui nós temos nomes como de Maria Montessori na Itália, John Dewey nos Estados Unidos. Para nós temos Anísio Teixeira, que parte para estudar, né, nos Estados Unidos, tem contato com as ideias de John Dewey, volta para o Brasil, ele já era secretário da Educação, ele traz então as ideias, implanta essas ideias da escola nova e tem todo o apoio dos estudiosos da época, dos educadores da época, e junto com Lourenço Filho, que é outro destaque, eles assinam lá o manifesto dos pioneiros da educação, da escola nova. Vamos resumir então rapidinho as principais características da pedagogia renovada. Papel da escola: adequar necessidades individuais ao meio. Tá vendo? Continua adequando o indivíduo ao meio. Propiciar a experiência cujo centro é o aluno. E o papel do aluno? Buscar, conhecer, experimentar. Aqui que muda, ó. O foco antes no professor, na tradicional, passa agora o foco para o aluno. A relação professor-aluno, por essa ilustração já dá para a gente ver. É um clima democrático. O professor é um auxiliar na realização das experiências. O conhecimento é algo inacabado. Enquanto na pedagogia tradicional é uma verdade indiscutível, aqui é algo inacabado a ser descoberto, reinventado, né? E de acordo com o interesse dos alunos. E a metodologia? Aprende-se experimentando. Os conteúdos são estabelecidos por essa experiência e a avaliação, olha só, o foco passa para a qualidade e não para a quantidade. É o que a nossa lei de diretriz e base fala até hoje, né? Prevalecem os critérios qualitativos sobre os quantitativos. E durante o processo e não no produto. Na tradicional a gente viu que avaliava-se o final e aqui não. É uma avaliação formativa, acompanha, contínua durante todo o processo. Ok? Muito bem, essas são as principais ideias e concepções e características do movimento da escola nova, da pedagogia renovada. E no próximo vídeo falaremos sobre a pedagogia tecnicista. Bom trabalho, gente!